A Bíblia diz no livro de Ageu, no capítulo 1, nos versículos de 1 a 15. No segundo ano do reinado de Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo... Então, é com alegria que vamos estudar hoje mais um profeta, o profeta Ageu. Mas para entendermos o escrito profético de Ageu, nós temos que contextualizar, temos que fazer uma contextualização. Por quê? Porque Israel teve um templo, o Templo de Salomão. Temos vídeos no canal a respeito da construção do Templo de Salomão. Mas este templo foi destruído pelos babilônicos, pelo rei Nabucodonosor. E o povo foi para o exílio. E quando ele retorna, ele não tem templo. Ele não tem mais onde adorar, onde fazer os sacrifícios, tudo aquilo que a gente estudou. Então Deus levanta Zorobabel para reconstruir o templo. Zorobabel também já temos vídeos no canal. Ele era descendente de Davi. E aí começa o cumprimento das promessas de Deus a respeito dos descendentes de Davi, da lâmpada que não se apagaria, da continuidade, da fidelidade de Davi e de Deus com Davi, né? Então Zorobabel, ele era governador de Judá e ele foi escolhido por Deus para esse tempo de reconstrução. Ele assumiu a liderança. Mas o que acontece? Houve muitos desafios, muitos inimigos, falta de recursos, desânimo do povo. E como que a gente sabe de tudo isso? Indo para o livro de Esdras, que conta exatamente o que aconteceu. Então, se tu é inscrito do canal A Bíblia Diz, tu é inscrito do canal A Bíblia Diz, tu sabe que nós lemos a Bíblia. O canal A Bíblia Diz é o canal da Bíblia aberta. Então nós vamos abrir a Bíblia em Esdras, capítulo 4, verso 24, para entendermos este nosso primeiro versículo de Ageu. Assim, a obra da casa de Deus em Jerusalém foi interrompida. E isso até o segundo ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Então, aí tu tá entendendo? No segundo ano do reinado de Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, por meio do profeta Ageu. Então, Esdras está relatando que foi interrompida a obra. E nós acabamos de ler que no segundo ano ela foi retomada. Por quê? Porque todos esses desafios impediram, atrapalharam Zorobabel. Ele começou a reconstrução, eles conseguiram refazer, reformar, reconstruir, restaurar o altar, os alicerces. Mas a oposição era tão grande que eles tiveram que parar. E eles ficaram mais ou menos uns 10 anos parados. E isso é uma lição para nós. Quando Deus te chama para alguma obra, tu não pensa que o inferno, que as trevas vão ficar de braços cruzados ou vão bater em retirada. Não. Muitas vezes a oposição aumenta, duplica,
triplica, e tu vai ter que resistir, tu vai ter que lutar, tu vai ter que perseverar, tu vai ter que ficar firme ou pedir reforços, pedir ajuda. E o que acontece conosco? Nós desanimamos. E nós precisamos da certeza. Nós precisamos pedir para que Deus confirme a sua palavra. Porque muitas vezes, diante desta oposição ferrenha das trevas, diante dos inimigos, a gente cai, a gente vacila, a gente desanima. E foi exatamente o que aconteceu. Então, a obra da casa de Deus, né, a reconstrução do templo foi interrompida. Mas vamos continuar lendo. A gente está em Esdras 4:24. Aí vamos para o 5:1. O profeta Ageu e o profeta Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel que estava sobre eles. Então, a voz de Deus veio através de dois profetas, Ageu e Zacarias. A boca de Deus, né? A voz profética, o representante de Deus. E quando nós temos uma palavra de Deus, a confirmação de Deus, a gente fica forte. A nossa fé aumenta. A gente enfrenta, porque a gente acredita no chamado, acredita que Deus está conosco, de que aquilo não é da nossa cabeça. Mesmo diante das dificuldades das circunstâncias, nós precisamos desta palavra de Deus, que no caso foi o profeta Ageu e o profeta Zacarias. Eles profetizaram. É isso que a gente precisa, de palavra, de profecia, de convicção, de fé, de que estamos fazendo a vontade de Deus, que estamos no centro da vontade de Deus. Vamos continuar lendo em Esdras. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadac. Jesua é o mesmo nome Josué, é como Yeshua, que seria Jesus em grego, e Yeshua em hebraico. Então Josué e Jesus, eu já falei isso para vocês, é o mesmo nome, só que um em hebraico e outro em grego. Então aqui em Esdras está dizendo Jesua ou Yeshua, e a gente leu em Ageu Josué, é a mesma pessoa, é o mesmo sumo sacerdote, filho de Josadac. Começaram a reconstruir a casa de Deus em Jerusalém. Os referidos profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. Então, agora tu tá entendendo por que eu tive que fazer essa introdução. Porque Ageu foi importantíssimo, indispensável para fortalecer Zorobabel e Josué. Para que eles tivessem certeza, convicção de que Deus estava nessa empreitada, que Deus queria a reconstrução do templo e que os inimigos, que os desafios, que a falta de recurso, que o desânimo, seja lá o que for, iria cair por terra. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas eu quero ler mais um ainda em Esdras, tá? Pra gente ficar bem claro. Ó, se tu tá marcando, se tu é como os cristãos de Bereia, né, que tá examinando as escrituras e marcando, a gente viu Esdras 4:24, agora Esdras 5:1 e 2, e aí a gente vai para Esdras 6:14. Os anciãos dos judeus iam construindo e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Reconstruíram o templo e o terminaram segundo a ordem do Deus de Israel e segundo o decreto de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, reis da Pérsia. Terminaram a construção deste templo no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Ciro.
do rei Dario e também, por extensão, de Ciro. O que acontece? A data provável ou mais aceitada é 516 a.C. Então, começou em 537 a.C., parou por 10 anos. E ela consegue ser concluída, né, a construção do templo em mais ou menos 516 a.C. Então, terminaram a construção deste templo. Por quê? Porque a palavra de Deus fortaleceu. Os anciãos dos judeus iam construindo e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias. Nós vamos concluir, né? Nós vamos fazer o que Deus quer quando a palavra de Deus habitar ricamente em nós. Nós vamos construir e prosperar em virtude da palavra de Deus. Isso que eu queria enfatizar para vocês, para que vocês entendam a importância deste profeta Ageu. Dito isso, eu vou falar quem é Ageu. Ele tem poucas, vamos dizer assim, informações a respeito do profeta Ageu, mas o significado do seu nome é festivo ou minha festa. O que quer dizer? A vitória. A gente interpreta que esse significado é devido à alegria, à vitória da reconstrução do templo. Então eu vou repetir o 1 e vamos seguir. Acho que essa introdução permitiu que vocês entendessem e situassem Ageu. No segundo ano do reinado de Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, esse povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Então, o que a gente está vendo aqui? O que eu falei há pouco, o desânimo vinha do povo. O povo dizia, não chegou o tempo, não é agora, a gente não tem dinheiro, a gente não tem força, ó vida, ó dor, sabe? Aquelas pessoas que se queixam, que murmuram, que se vitimizam, que olham para o problema, olham para a falta, olham para aquilo que está destruído e não olham para o Deus Todo-Poderoso. Então, o Senhor dos Exércitos é que está citando o que o povo dizia. E o desânimo do povo era uma das causas que fazia com que nada acontecesse. Tu entende? Nós, muitas vezes, somos desanimados pelas circunstâncias. E isso nos dá uma inércia, uma apatia, uma sonolência espiritual, uma preguiça espiritual. É como se estivéssemos atados, amarrados, presos, paralisados, engessados. Tu consegue entender? Essa é uma das formas que as trevas atuam, tirando a nossa capacidade de agir, de reagir, de ter iniciativa, de ter criatividade, de ter boas ideias, de ter força, perseverança. Então, olha o que eles diziam: ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas enquanto este templo permanece em ruínas? Tu tem que pensar que eles estão reconstruindo a vida, as suas próprias vidas, né? Suas famílias, suas casas, tudo. Lembra? Plantem vinhas, casem, deem suas filhas em casamento. A gente estudou tudo isso e eu já me emociono porque eu me lembro. É muito forte tu saber que Deus é o Deus dos recomeços. O nosso Deus é esse Deus. O Deus que diz: não desista, não tenha medo. Ser forte e corajoso, ser forte e corajosa, esse é o nosso Deus. E Ele é um Deus de construção, de reconstrução, de edificação. Esse é o nosso Deus. Então,
Aqui, Ageu foi levantado por Deus para tirar o povo dessa inércia, dessa apatia, desse desânimo. E olha o que ele diz: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas enquanto este templo permanece em ruínas? Então assim, ó, vocês não têm energia para construir a casa do Senhor, vocês não têm energia para edificar o que é espiritual, mas as casas de vocês têm. Então, aqui temos uma advertência, uma repreensão, uma censura, né? Tá sendo dito que vocês não querem colocar os recursos, a força, o empenho, o trabalho na reconstrução do templo, mas em casas luxuosas para vocês, ok? E aí eu vou te dizer, vai dizer que não é assim. Para Deus, 1. Para mim, 9. Faz o que tem que fazer para si, mas não faz para Deus. É isso. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: considere o que tem acontecido com vocês. Então aqui a gente tem que se colocar nesse texto. Considere o que tem acontecido com vocês. Quer dizer, analisem, ponderem, reflitam, observem, ponham a mão na consciência. Veja se está certo isso. Vocês foram para o exílio por causa do pecado. Vocês foram castigados, vocês foram desterrados. Porque vocês pecaram, vocês se esqueceram do Deus de vocês, do Senhor. Agora vocês estão retornando para Jerusalém, retornando para Judá. Por quê? Porque as 10 tribos, as tribos de Israel já tinham desaparecido do mapa, já tinham se misturado. Tudo isso a gente já estudou e tudo isso já tem vídeo no canal, a Bíblia diz. Então, o que acontece? Esse remanescente que está voltando para Jerusalém e para Judá, eles têm a ordem divina de reconstruírem, recomeçarem as suas vidas, edificarem as suas famílias, suas casas, tudo. Mas não quer dizer que eles vão fazer isso em detrimento do templo. Eles não podem abandonar a Deus por causa de si. Jesus disse: por que vocês estão ansiosos? Preocupados com o que vocês vão comer, o que vocês vão beber. Quer dizer, nós, seres humanos, estamos sempre voltados para nós mesmos. Quando olha para o alto, busca primeiro a Deus, faz a vontade de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, por isso que a chamada aqui é para analisar, para ponderar, para refletir, para observar, para pensar, para considerar que isso que eles estão fazendo está errado. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Meu Deus, isso aqui é a vida atual, 2025. As pessoas lutam para semear, para comer, para beber, para terem roupas, para terem salários, para prosperar. E tudo que elas conseguem é ficar parado. É serem saqueados, roubados. Tu consegue entender? Por quê? Porque tu tem que buscar em primeiro lugar, a Deus. Se tu buscar a Deus em primeiro lugar, temendo, amando, louvando, adorando, servindo, obedecendo, todas as coisas vos serão acrescentadas. Então aqui, onde é que está a vida dessas pessoas? Eles estavam no exílio, estavam na Babilônia, agora eles voltam para sua terra. Mas quem são eles? São famintos, são sedentos, são nus, né? Porque está dizendo põe roupas, mas ninguém se aquece. Claro, isso aqui está mostrando a falta
da bênção de Deus sobre a vida deles, a falta da prosperidade. Significa que, como eles estavam se colocando em primeiro lugar, eles não estavam recebendo a proteção divina, a mão de Deus sobre a vida deles. E é muito explicativo isso aqui. Tu tá semeando, mas tu não tá colhendo? Tu tá comendo, mas tu não consegue matar tua fome? Tu tá bebendo, mas tu não consegue ficar satisfeito? Tu põe roupa, mas tu não te aquece? Tu tem um salário, mas ele está sendo colocado numa sacola furada. Tipo, a tua vida não anda, tu não prospera, tu não é abençoado, tu não tem a bênção do Senhor, então tá tudo errado. Tu tem que te converter dos teus maus caminhos, tu tem que mudar isso. Tu tem que buscar Deus em primeiro lugar. 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considere o que tem acontecido com vocês. Então nós precisamos analisar a nossa vida. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor Jesus veio para nos dar vida e vida eterna, vida abundante, vida perfeita, vida abençoada, vida plena. É isso que Jesus nos dá, nos prometeu. Que Deus disse que estaria conosco, que iria nos abençoar. A bênção do Senhor é que enriquece. A bênção do Senhor é que nos faz prosperar. A bênção do Senhor não causa tristeza, não causa desgosto, não causa vergonha. Então tudo isso aqui é porque eles não estavam considerando o caminhar deles, a vida deles, o que estava acontecendo com eles, porque a ordem estava invertida. Então, quando tu não busca Deus, o devorador, ele tem autoridade, autorização, legalidade para agir. Tu tá semeando, mas tu não colhe? Como assim? Tu tá comendo, mas tu não te alimenta, não mata a fome? Tu tá bebendo, mas tu não mata a tua sede, tu não fica satisfeito. Tu põe roupa e tu não te esquenta. Tu tem salário, tu trabalha, tu te esforça, mas não serve para nada. Entra por um lado e sai pelo outro. Então a gente tem que considerar e analisar por que isso está acontecendo. Porque é a bênção de Deus que nos faz prosperar. 8. Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Então, o que está dizendo assim? Vocês querem mudar de vida? Vocês querem parar de ter tudo isso? Vocês vão ter que reconstruir o templo. Vocês vão ter que colocar Deus em primeiro lugar. Reconstruam o templo. É isso que Deus está falando através do profeta Ageu. Reconstruam o templo. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando levaram para casa, olha aqui, eu o dissipei com um sopro. Então, Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos orgulhosos. Deus se coloca como um obstáculo, como um inimigo. Ele fica na nossa frente e não deixa a gente avançar. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos: porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. Por isso os céus retêm o seu orvalho e a terra não produz os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o solo sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então, foi o próprio Deus, o Senhor dos Exércitos, que barrou. Ele dissipou. Ele, vamos dizer assim, impediu que isso acontecesse. E ele usa os seus instrumentos. E ele deixa bem claro: porque o meu templo está em ruínas. E a terra não produz, porque ele ordenou. Ele mandou a seca.
E é para tudo, porque tu pode ver, é o cereal, é o vinho, é o azeite, é tudo. Quer dizer, tá interrompido porque vocês não estão obedecendo a Deus. E qual é a ordem de Deus? Reconstruam o templo. E aí a gente está entendendo que é o templo, né? O templo de Judá. Mas eu sou o templo. Tu és o templo. Nós somos o templo, a habitação, a morada do Altíssimo. E tu e eu e nós temos que reconstruir este templo e edificar esse templo todos os dias, o tempo todo. O Espírito Santo não vai habitar em ruínas, nem num lugar sujo, abandonado, horroroso. Não, nós temos que manter o nosso templo em pé, de pé, diante do Senhor. Nós somos o templo, nós somos a habitação, a morada do Altíssimo. 12. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, havia ordenado que ele dissesse. E o povo temeu diante do Senhor. Sabe assim, ó, entenderam agora? Vocês entenderam agora? Pois é. Zorobabel era descendente de Davi. Josué, o sumo sacerdote, era descendente de Zadok, de um grande sumo sacerdote. Então, eles tinham, vamos dizer assim, a parte de Deus que estava sendo cumprida, a promessa do remanescente. Havia o remanescente. Deus estava cumprindo a parte dele, como Deus sempre cumpre. Então agora o povo tem que entender e reconhecer e obedecer a liderança de Zorobabel e de Josué. E as palavras de Ageu foram importantíssimas para que o povo temesse a Deus, para que o povo voltasse à palavra, voltasse a obedecer. 13. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu estou com vocês, diz o Senhor. Ageu, o profeta enviado do Senhor, falou a coisa que a gente mais quer ouvir: que Deus está conosco. Se a tua presença não for conosco, não nos tire desse lugar. Jesus é o Deus conosco, é o Deus Emanuel. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O que nos importa é a presença de Deus. E Deus, através de Ageu, disse: eu estou com vocês. 14. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todo remanescente do povo. Sempre há um povo fiel. Sempre há 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Sempre tem aquele que ora, aquele que lê a Bíblia, aquele que jejua, aquele que teme, aquele que acredita, aquele que tem fé. Sempre existe um remanescente fiel. Eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos exércitos, seu Deus. Então, o Senhor despertou o espírito para o trabalho. A carne é fraca. A carne nunca se converte, mas o espírito está pronto. O espírito é que vivifica. Nós precisamos ser renovados pelo Espírito Santo de Deus. E eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus. 15. Era o 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario. Então, a reconstrução do templo recomeçou. A reconstrução do templo parou. A reconstrução do templo teve assim a segunda etapa. E eu já dei para vocês um spoiler que foi concluído. Então, o que quer dizer isso? Que muitas vezes, neste processo de reconstruir o templo, nós vamos desanimar, nós vamos
precisar das palavras proféticas. E é nessa hora que tu tem que pedir para o Espírito Santo te fazer lembrar de quem tu é e qual é o teu chamado e qual é a tua missão.